Querido Deus, querido Pai, graças te dou, porque Tu és bom. Querido Deus, nosso Senhor, por esse meio de oração, vão pedir as Suas mãos sobre nós, sobre pessoas próximas a nós, que se encontram em uma batalha espiritual, que mesmo eles não sabendo, eles estejam a passar. Os ataques espirituais estão a se fazer sentir muito mais do que os ataques físicos. Senhor, venha proteger-nos, venha dar-nos essa proteção divina daquilo que é espiritual e daquilo que é físico, carnal. Nós iremos dar conta e nós iremos fazer algo, ir à batalha. Pai, mostra-nos as nossas guerras para que possamos orar, para que possamos batalhar da melhor forma. Que Deus, eu venho por esse meio, orando, pedindo isso. E dizendo ao Senhor que vamos terminar agora o livro de Oséias. Se é conosco, abra nossa mente, dê-nos entendimento daquilo que o Senhor quer transmitir ao seu povo. Faça-nos entender aquilo que o Senhor quis transmitir a Oséias para podermos aplicar nos dias de hoje. Querido Deus, querido Pai, graças te dou porque tu é bom. Assim eu oro, confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora iremos dar continuidade ao livro de Oséias, no seu capítulo 8, que diz o seguinte: o castigo está próximo. Oséias capítulo 8, verso 1 em diante. Toque a trombeta, ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Eles me invocam dizendo: nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, o inimigo perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube. Com a sua prata e com seu ouro fizeram ídolos para si, para sua própria destruição. O bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando eles serão capazes da inocência? Porque esse bezerro vem de Israel. É obra de artífice, e não é Deus. Esse bezerro de Samaria será quebrado em pedaços, porque semeiam ventos e colherão tempestade. O cereal que estiver por ser colhido não terá espigas, e não haverá farinha, e se houver os estrangeiros a comerão. Israel foi devorado, agora está entre as nações, como coisa de que ninguém se agrada, porque foram pedir ajuda à Síria, como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo. Efraim contratou amantes, todavia, ainda que contratem amantes entre as nações para socorrê-los, eu os reunirei para juízo. Já começaram a definhar sob a opressão do poderoso rei. Visto que Efraim multiplicou altares para pecar, estes altares lhe serviam para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso o sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora ele se lembrará da iniquidade deles e castigará os pecados que cometeram. Vou mandá-los de volta para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortificadas. Mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. O castigo de Israel. Oséias capítulo 9, verso 1 em diante. Não se alegre, Israel, nem exulte como os outros povos, porque você se prostituiu, abandonando o seu Deus. Você gostou de receber o pagamento de prostituta em todas as eiras de cereais. A eira ao largar não os alimentarão, e o vinho novo lhes faltará. Não permanecerão na terra do Senhor.
Efraim voltará para o Egito, e na Síria comerão comida impura. Não oferecerão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhe serão agradáveis. O pão que comerem será como pão de pranteadores, e todos os que dele comerem ficarão impuros. Esse pão será exclusivamente para eles, não entrará na casa do Senhor, o que vocês farão no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor. Porque eis que eles fugiram por causa da destruição, o Egito os reunirá, e Mefins os sepultará. Os seus tesouros de prata ficarão para as urtigas, espinhos tomarão conta das suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel ficará sabendo, o profeta é um tolo, e o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel, e do seu imenso ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus, mas o laço do passarinheiro se encontra em todos os seus caminhos, e inimizade no templo do seu Deus. Eles se afundaram na corrupção, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados que eles cometeram. Encontrei Israel como uvas no deserto. Vi os pais de vocês como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal-Peor, consagraram-se à vergonhosa idolatria e se tornaram tão abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como a ave. Não haverá nascimento nem gravidez, nem concepção, ainda que venham a criar os seus filhos. Eu os privarei deles, para que não fiquem nenhum sequer. Ai deles quando deles eu me afastar. Aos meus olhos Efraim era como Tiro, plantado como num lugar agradável, mas Efraim levará os seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, o que lhes darás. Dá-lhes um ventre estéril e seios sem leite. Toda a maldade deles se acha em Gilgal. Foi ali que comecei a odiá-los, por causa da maldade das suas ações. Eu os expulsarei da minha casa, não os amarei mais. Todos os seus príncipes são rebeldes. Efraim está ferido, secaram-se as suas raízes, não dará fruto, e mesmo que as mulheres voltem a dar à luz, eu matarei esses filhos queridos. O meu Deus os rejeitará, porque não lhe dão ouvidos, e andarão sem rumo entre as nações. Israel semeou maldade e colherá destruição. Oséias capítulo 10, verso 1 em diante. Israel era uma videira de ramagem viçosa, que dava o seu fruto. Quanto mais abundantes os frutos, maior o número de altares. Quanto mais a terra produzia, tanto mais embelezava as colunas sagradas. O coração deles está dividido, e agora terão de pagar por isso. O Senhor quebrará os altares deles e destruirá as colunas sagradas. Agora eles vão dizer: não temos rei, porque não temos o Senhor. E o rei que poderia fazer por nós falam palavras vãs. Juram falsamente e fazem alianças, por isso o juízo brota como erva venenosa. Nos sulcos dos campos, os moradores de Samaria ficarão com medo, por causa do bezerro de Bet-Avém. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria como presente para o grande rei. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel ficará com vergonha do seu ídolo de madeira. O rei da Samaria será como lasca de madeira na superfície da água, os lugares altos de Avém, que são os pecados de Israel, serão destruídos, espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares, e o povo dirá aos montes: cubram-nos, e às colinas
caiam em cima de nós. Deus dá sentença contra Israel. Oséias capítulo 10, verso 9 em diante. Desde os dias de Gibeá, você pecou, ó Israel, e nesse pecado você permaneceu. Será que a batalha contra os filhos da perversidade não há de alcançá-los em Gibeá? Eu os castigarei na medida do meu desejo. Os povos se ajuntarão contra eles quando eu os punir por causa da sua dupla transgressão. Porque Efraim era um bezerro domado, que gostava de pisar o trigo na eira. Coloquei o jugo sobre o seu belo pescoço. Atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeiem a justiça e colham a misericórdia. Lavrem o campo não cultivado, porque é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre vocês. Vocês lavrarão a maldade, colheram a injustiça e comeram os frutos da mentira. Vocês confiaram nos seus carros de guerra e na multidão dos seus valentes. E por isso, entre o seu povo se levantará o tumulto de guerra, e todas as suas fortalezas serão destruídas. Como Salmã destruiu Bete-Arbel no dia da batalha. As mães foram despedaçadas com os seus filhos. Assim se fará com você, ó Betel, por causa da sua grande maldade. Ao amanhecer, o rei de Israel será totalmente destruído. O amor de Deus e a ingratidão de Israel. Oséias capítulo 11, verso 1 em diante. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os amava, tanto mais se afastavam de mim. Sacrificavam a balins e queimavam incenso, as imagens de escultura. Mas fui eu que ensinei Efraim a andar. Tomei-os nos meus braços, mas eles não entenderam que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre o pescoço, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas os assírios será o seu rei, porque se recusam a voltar para mim. A espada cairá sobre as suas cidades, consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém o faz. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, ó Israel? Como faria com você o que fiz com a Adimá? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim, toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, sou o santo no meio de vocês. Não virei com ira. Seguirão o Senhor, que rugirá como leão. E quando ele rugir, os filhos tremendo virão do ocidente, tremendo como passarinhos, virão os do Egito, e como pombas os da terra da Síria. Eu os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. A condenação de Israel e de Judá. Efraim me cercou com mentiras. Oséias capítulo 11, verso 12 em diante. Efraim me cercou com mentiras e a casa de Israel com engano. Mas Judá ainda está do lado de Deus e permanece fiel ao santo. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste o dia inteiro. Multiplica mentiras e destruição, faz aliança com a Síria, mas o azeite é levado para o Egito. A acusação contra Judá. Oséias capítulo 12, verso 2 em diante. O Senhor tem uma controvérsia com Judá e castigará Jacó segundo a sua conduta. Segundo a sua conduta. Ele lhe dará o que merece por seus atos. No ventre Jacó pegou no calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade.
Ele lutou com Deus, lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel encontrou Deus e ali Deus falou com ele. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Quanto a você, volte para o seu Deus. Siga o amor e a justiça. Espere sempre no seu Deus. Como um mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão. Efraim diz, certamente fiquei rico. Encontrei muitas riquezas. Em todos esses meus esforços, não encontrarão em mim nenhum delito. Nada que seja pecado, mas eu sou o Senhor, seu Deus. Desde a terra do Egito, eu ainda os farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões. E pelo ministério dos profetas propus comparações. Será que há transgressão em Gileade? Eles são pura vaidade. Em Gilgal sacrificam bois. Os seus altares serão como montões de pedra. Nos sulcos dos campos, Jacó fugiu para a terra da Síria. Ali, Israel trabalhou para conseguir uma esposa e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito e por um profeta cuidou do seu povo. Efraim amargamente o provocou a ira. Por isso, o seu Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou e lhe retribuirá pelas suas afrontas. Castigo definitivo. Oséias capítulo 13, verso 1 em diante. Quando Efraim falava, havia tremor, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado por causa de Baal. Oséias capítulo 13, verso 1 em diante. Agora pecam cada vez mais e da sua prata fazem imagem de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obras de artífices, e dizem, ofereçam sacrifício a eles. Chegam até a beijar esses bezerros, por isso serão como a névoa da manhã, como o orvalho da madrugada, que logo desaparece, como a palha que o vento leva da eira, e como a fumaça que sai por uma janela. Mas eu sou o Senhor, seu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, vocês não conhecerão outro Deus além de mim, porque não há Salvador a não ser eu. Eu os conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham comida, eles se fartaram, e uma vez fartos, seu coração se encheu de orgulho. Por isso se esqueceram de mim. Portanto, serei para eles como um leão, como um leopardo. Ficarei espreitando no caminho, como ursa roubada dos seus filhotes. Eu os atacarei e lhes rasgarei o peito. Como leão, eu os devorarei ali mesmo. Como um animal selvagem, os farei em pedaços. A sua ruína, ó Israel, vem de você, e só de mim o seu socorro. Onde está agora o seu rei, para que o salve em todas as suas cidades? E os seus juízes, dos quais você disse, dê-me um rei e príncipes. Eu lhe dei um rei na minha ira e o tirei de você no meu furor. As iniquidades de Efraim estão atadas juntas. O seu pecado está armazenado. As dores de parto virão. Mas ele é filho insensato, porque será tempo de nascer. Mas ele não estará no lugar por onde deve ir ao mundo. Eu os remirei do poder do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as suas pragas? Onde está, ó inferno, a sua destruição? Meus olhos estarão fechados para a compaixão. Ainda que Efraim dê frutos entre os irmãos, virá o vento leste, vento do Senhor, subindo do deserto. Ele secará a sua nascente e estancará a sua fonte. Ele saqueará o tesouro de todas as coisas preciosas. Samaria levará sobre si a sua culpa, porque se rebelou contra o seu Deus. Cairá a espada, seus filhos serão despedaçados, e as suas mulheres grávidas serão abertas pelo meio. Chamado para voltar ao Senhor. Oséias, capítulo 14, verso 1 em diante. Israel, volte para o Senhor, seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo, perdoa toda a nossa iniquidade, aceita o que é bom
e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos, que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do cedro do Líbano. Os que se assentavam à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como um cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Apelo final. Oséias capítulo 14, verso 9 em diante. Quem é sábio que entenda estas coisas, quem é inteligente que as compreenda, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. E assim terminamos mais 7 capítulos do livro de Oséias. Querido Deus, venho por esse meio agradecer por tudo que o Senhor fez e tem feito. O Senhor tem nos acompanhado durante essa jornada de leitura da Bíblia toda. Chegamos agora no livro de Oséias e estamos nos profetas menores. E daqui a pouco terminaremos o Antigo Testamento e entraremos no Novo. Pai, eu agradeço por tudo que o Senhor fez e tem feito, que nos acompanha até aqui. Pai, sei com cada pessoa que a cada dia tem ouvido a sua palavra para poder dormir bem, dormir em paz. Cada pessoa que tem acompanhado aqui essa jornada, cada pessoa que tem orado aqui, cada pessoa que tem vindo ouvir a sua palavra para ser abençoado e ter uma bênção, que é ouvir algo que o Senhor tem a falar para ele por intermédio da sua palavra. Pai, eu oro para que o Senhor abençoe e guarde cada um de nós. Senhor, continue a nos proteger das batalhas espirituais que nós não vimos. Assim eu orei, confiante no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.